Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai investigar um mistério que, olha, afeta todo mundo. Por que algumas mensagens fisgam a gente na primeira linha e outras, mesmo sendo importantes, a gente simplesmente ignora? Pois é, um e-mail do trabalho, uma apresentação, a maioria passa batido. Exato. O que separa o que a gente lê do que a gente deleta? Para a gente mergulhar nisso, vamos a um guia que eu achei sensacional. Qual? O livro Great Leads, de Michael Masterson e John Ford. A nossa missão aqui é destrinchar o que eles falam sobre o poder das primeiras palavras e entender como usar isso para fazer qualquer mensagem ser ouvida de verdade. E o mais legal é que isso vai muito além de dicas de escrita, né? Muito além. O que os autores fazem é conectar a escrita com a psicologia de quem está lendo. É sobre entender como o nosso cérebro toma decisões. A promessa deles é bem ousada, na verdade. É usada. Eles dizem que focando em um único elemento, a gente pode mudar completamente os resultados de qualquer comunicação. É isso aí. Ok. Então vamos começar por aí. O livro já abre com uma pergunta que vira tudo de cabeça para baixo. Qual é a parte mais importante de uma peça de persuasão? Eu pensaria, sei lá, na oferta, no preço, na qualidade do produto. Claro, o mais óbvio. Mas eles dizem que não é nada disso. É o que eles chamam de lead. As primeiras frases, o comecinho de tudo. Eles não só afirmam isso, eles colocam em números, conectam com o princípio de Pareto, a regra 80-20, sabe? Ah, sim. O argumento central é que 80% do sucesso emocional de uma mensagem está concentrado nos primeiros 20% dela. 80%? 80%. Basicamente, se a conexão não acontecer ali, naquelas primeiras linhas, você já perdeu. Todo o resto do esforço, os argumentos brilhantes que vêm depois, irem útil. Exato. A porta se fechou. Sinceramente, quando eu li isso, soou como um exagero. Quer dizer, 75, 80% do trabalho. E o resto? A oferta, os detalhes, isso não conta? Parece contraintuitivo. É uma reação supernatural. Mas aí eles mostram os testes, e é difícil ignorar. Que tipo de testes? Eles citam vários casos de testes AB. A única, e eu digo única, coisa que mudava entre duas cartas de venda era o lead. O resto era tudo idêntico? Oferta, preço? Tudo igual. O resultado? Uma versão performava 2, às vezes 3 vezes melhor que a outra. Nossa. Isso mostra que o começo não é só uma introdução, é o filtro pelo qual todo o resto vai ser julgado, ou nem vai ser visto. Então a lição mais radical do livro, logo de cara, é sobre alocação de esforço. Se essa regra 80-20 está correta, significa que a maioria de nós está gastando 80% do tempo em partes de um e-mail que quase não importam para o resultado final. A gente está focando no lugar errado. A ideia é inverter essa lógica. Gastar a maior parte do tempo, da criatividade, nas primeiras 3 ou 4 frases. Uhum. E os maiores especialistas da área que eles citam concordam. Don Mahoney, um copywriter renomado, diz: a headline e o lead são 80% do copy. É o gancho. É o gancho. Outra, Caroline Glade Coley coloca isso numa perspectiva de tempo que dá até um frio na barriga. O que ela diz? 30 segundos. É quanto tempo eu tenho para prender a atenção de clientes em potencial com meu lead. É uma janela minúscula, 30 segundos. Ok, então o começo é tudo. Mas a grande questão é, por quê? O que exatamente a gente precisa colocar nesse começo para funcionar? Não é só ser criativo, imagino. Não mesmo. E é aqui que a coisa fica fascinante. Eles mergulham na neurociência para responder isso. E qual é a resposta? A publicidade de resposta direta tem 2 objetivos. Primeiro, impactar a pessoa emocionalmente. Segundo, persuadi-la intelectualmente. A chave, o segredo que eles revelam, é que essa ordem não é negociável. A emoção tem que vir primeiro. Sempre. Eles até usam uma frase do Mahatma Gandhi que resume isso perfeitamente. A mente é escrava do coração. É ótima essa frase. A gente gosta de pensar que somos seres lógicos, que analisamos prós e contras. Mas o que a neurociência já sabe há muito tempo é que a decisão começa no campo emocional. A gente primeiro sente que quer algo. Exato. E só depois o nosso cérebro lógico entra em campo para criar justificativas para aquela escolha que já foi feita. Para racionalizar. Isso, e não é achismo, é fisiologia.
O livro cita estudos da Nature Neuroscience que mapearam o cérebro durante a intenção de compra. As áreas que se acendem como uma árvore de Natal não são as do córtex pré-frontal, a nossa central de lógica. São as emocionais, então. São as do sistema límbico e da amígdala, o coração primitivo e emocional do nosso cérebro. Então, toda aquela lista de features e dados técnicos que a gente costuma colocar no início de uma apresentação, de um e-mail de vendas, está, na verdade, falando com a parte errada do cérebro naquele momento inicial. É como tentar falar de matemática com alguém no meio de uma montanha-russa. Exatamente. Tem uma citação do Instituto de Pesquisas do Cérebro da UCLA que eles mencionam que diz que o sistema límbico, o das emoções, frequentemente anula as áreas lógicas. Anula. A conclusão prática disso é brutalmente simples. O primeiro trabalho de quem escreve não é convencer a mente, é conquistar o coração. Uma vez que essa ponte emocional é criada, o caminho para os argumentos lógicos fica livre. Sem ela, você está falando com uma parede. Com uma parede. Certo. Então a gente precisa ser emocional. Mas como isso funciona na prática? Falar de emoção parece meio abstrato. O livro deve dar uns exemplos, né? Sim, e os exemplos são ótimos porque mostram como esse princípio é atemporal. Tem um anúncio de 1926 que foi publicado por 40 anos seguidos. 40 anos. Nossa. Com a manchete: Do you make these mistakes in English? Você comete estes erros em inglês? Repara como ele funciona. Ele não começa dizendo, aprender inglês vai aumentar seu salário em 20%. Não tão dado nenhum. Nada. Ele vai direto numa ferida. Na insegurança, no medo de passar vergonha, de parecer menos inteligente. É um gatilho emocional puro. Precisamente. Outro exemplo mais recente que eles citam é de um anúncio que perguntava: What never ever to eat on an airplane? O que nunca, jamais comer em um avião. De novo, a emoção aqui é uma das mais poderosas que existem. O medo do desconhecido. O que será que eu tô comendo que pode me fazer mal? A curiosidade se mistura com a ansiedade e fica quase impossível não querer saber a resposta. É muito direto. Sem sutileza. E por isso mesmo funciona. Nossa, eu lembro de um exemplo que não está no livro, mas que usa essa mesma lógica e marcou a minha infância. Qual? O comercial da Life Call, dos anos 80, 90. Era só uma senhora caída no chão, com uma voz frágil dizendo: eu caí e não consigo levantar. Ah, eu lembro disso. Clássico. A frase era tão forte, a imagem tão impactante, que virou piada, virou cultura pop. Mas a verdade é que todo mundo sabia exatamente o que o produto fazia. O apelo emocional foi tão certeiro que sobreviveu por décadas na memória das pessoas. Esse é um exemplo perfeito. O poder de um gancho emocional icônico. E isso me faz pensar em algo. No quê? Todos esses exemplos, os erros em inglês, a comida do avião, a senhora caída, são muito focados. Eles não tentam resolver todos os problemas do mundo de uma vez. E parece que o livro tem um nome para essa estratégia, certo? Sim, e essa é talvez a segunda grande virada de chave do livro. Eles chamam de a regra do 1. A regra do 1? Um dos autores conta que teve um estalo analisando os próprios textos. Ele percebeu que os ensaios e artigos de maior sucesso, os que mais conectavam, eram sempre aqueles que giravam em torno de uma única ideia. Explorada de forma clara e profunda. Isso. E o mais legal é a história por trás. Ele achou que tinha descoberto a pólvora, apresentou a ideia para os colegas e um deles, o Bill Bonner, disse: ah, sim, a grande ideia. Eu aprendi isso anos atrás. Quer dizer, não era uma descoberta nova. Não. A fonte do Bonner era ninguém menos que David Ogilvy, uma lenda da publicidade. Era um princípio fundamental que os mestres já usavam há décadas. Eles devem citar o Ogilvy, né? Sim, e a citação é fantástica. Ele diz: a não ser que sua publicidade seja construída com base em uma grande ideia, ela passará batida como um navio na noite. Passará batida. Grandes ideias costumam ser simples. O que ele quer dizer com passará batida? É sobre o impacto, sobre a memória. É sobre furar a barreira da indiferença. A gente é bombardeado por milhares de mensagens todos os dias. A nossa defesa natural é ignorar quase tudo. É o escudo? Exato. Para uma mensagem conseguir atravessar esse escudo, ela não pode ser um ataque disperso, com várias informações. Ela precisa ser como uma lança, uma única ponta afiada e poderosa. A grande ideia, que perfura o ruído e a apatia,
e se fixa na mente da pessoa. É isso. Isso explica muita coisa. O livro analisa vários livros de sucesso que são construídos em torno de uma única ideia forte. Tipo, qual a cor do seu paraquedas? A grande ideia é: existe um método para encontrar um novo emprego que você ame. Ou como fazer amigos e influenciar pessoas. A grande ideia é: o sucesso depende de como você lida com as pessoas, e aqui está o manual. É essa clareza que os torna memoráveis. E a prova definitiva desse padrão vem de uma análise que um dos autores, o John Ford, fez. Ele estava relendo um clássico de 1941 que listava as 100 melhores headlines da história. Por curiosidade, ele foi checar quantas delas seguiam a regra do 1. E, 91. peraí, 91. Das 100 melhores manchetes, usavam uma única ideia. Exatamente. Esse número é chocante. Isso não é uma coincidência. É praticamente uma lei da natureza da comunicação. É um padrão avassalador. Basicamente, a complexidade é inimiga da atenção. Se você tenta dizer 3 coisas ao mesmo tempo, as pessoas não ouvem nenhuma. É isso. Mostra que, por mais que a tecnologia mude, o cérebro humano, para quem a gente está escrevendo, continua respondendo aos mesmos estímulos: clareza, foco e uma conexão emocional inicial. Ok, então vamos juntar as peças do quebra-cabeça que a gente se propôs a resolver no começo. A estratégia que emerge do livro é incrivelmente clara. E poderosa. Sim. Se fôssemos sintetizar a solução para o mistério de por que as mensagens falham, os pilares seriam estes. Primeiro, o começo da sua comunicação, o lead, não é só uma parte do todo. Ele é o campo de batalha. É o campo de batalha onde a guerra pela atenção é vencida ou perdida. Segundo, a conexão precisa ser feita primeiro no campo emocional. Conquiste o coração antes de tentar convencer a mente. E o terceiro, toda mensagem que realmente causa impacto é construída sobre uma única e poderosa grande ideia. E o mais impressionante é como isso se aplica a tudo. Não é só para escrever uma carta de vendas milionária, né? De jeito nenhum. É para aquele e-mail que precisa de uma resposta urgente do seu time, é para abrir uma reunião de projeto de um jeito que todo mundo preste atenção, é para qualquer situação onde ser ouvido e compreendido rapidamente é crucial. A eficácia da persuasão, no fim das contas, não está em acumular argumentos, mas em começar de forma certeira, focada e humana. E isso nos deixa como uma reflexão final, um pequeno exercício. Da próxima vez que um anúncio na TV, um título de e-mail ou uma manchete de notícia realmente fisgar atenção, vale a pena fazer uma pausa de 3 segundos e investigar qual é a emoção exata que aquela mensagem está tentando acionar. É medo, esperança, curiosidade, raiva? E, mais importante, qual é a grande ideia, a promessa única e central que está sendo oferecida ali? Em poucas palavras. Fazer essa engenharia reversa. Exato. Fazer isso pode revelar, na prática, o segredo de por que algumas mensagens nos capturam, enquanto tantas outras se perdem como navios na noite.